Queridos e amados irmãos, é com muita alegria que eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Que momento especial poder estar retornando a este culto em sua casa, em seu lar, mesmo que ao longe, mas você está reunido aí com a sua família para adorar a Deus e glorificar o nome do Senhor Jesus. Agradecer neste momento a oportunidade, mais uma vez ao nosso pastor presidente, pastor Antônio José, que com muito carinho, direcionado por Deus, nos formulou o convite para estarmos esta manhã compartilhando uma palavra de Deus ao seu coração. Saudando ao nosso pastor, também saúdo a toda a diretoria, como também a todos os supervisores das nossas congregações aqui em Fortaleza, como também a todos os líderes de ministérios específicos da nossa igreja de apoio, que ao lado do pastor tem cooperado para o crescimento desta grande obra. Meus amados irmãos, eu quero nesta manhã poder repetir o texto que já fora lido no início deste culto, que será o texto base para a ministração nesta manhã. Está inserido no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, e o versículo de número 4 e 5. E diante desse texto eu quero, nessa manhã, falar aos irmãos sobre o seguinte tema: o que fazer quando a tempestade vem? O que fazer quando a tempestade vem? Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Meus queridos e amados irmãos, eu quero pedir licença aos irmãos para, antes de chegarmos no clímax desse texto, trazer algumas informações que julgo necessário para o momento de introdução desta mensagem. Inicio dizendo que o livro do profeta Jonas, ele faz parte de uma coleção de livros que é conhecido por todos nós como profetas menores. Os profetas menores na Bíblia contém exatamente 12 livros, que são denominados como epístolas do Antigo Testamento, por alguns estudiosos da Bíblia Sagrada, fazendo referência às epístolas que o apóstolo Paulo ele escreveu, pelo fato do conteúdo reduzido que há neles. Conhecido também desta forma como profeta menores, devido ao pequeno espaço, pelo pequeno espaço ou curto de tempo em que eles profetizaram em relação aos profetas maiores. Dito isto, Jonas, ele é o quinto profeta nesta relação. Segundo a Bíblia Sagrada diz que Jonas, ele é um profeta
Galileu. O seu nome vem do hebraico, que significa pomba. Tendo em vista, quando fala de pomba, trazendo o significado de pacífico, de meigo e de calmo. Devo dizer aos irmãos que o significado do nome se dava de acordo com a personalidade da pessoa ou de acordo com o tempo ou o momento em que a pessoa havia nascido. Porém, meus irmãos, quando entendemos sobre o significado do nome de Jonas, quando abrimos a nossa Bíblia, no livro dos Salmos, capítulo de número 55, e o versículo de número 4 e 6, o salmista Davi vai nos trazer uma referência muito significativa no que diz respeito a essa ave chamada pomba. Observe de número 55 e versículo de número 4 ao 6. O meu coração está dolorido dentro de mim, e temores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e horror me encobriu. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Versículo 7. E eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Então, o salmista Davi está aqui dando referência à pomba no momento de perigo, do medo. Ela tem como objetivo de fugir. E foi isso exatamente o que Jonas fez. Mas observando sobre essa questão do significado de pomba, trazendo a ideia de pacífico, de meigo e de calmo, digo nessa manhã que a calma, ela é um dos passos para sermos aceitos por Deus. No momento de perigo, no momento sombrio, no momento de terror e de tremor, devemos estar calmos, devemos estar quietos, porque isto é uma referência bíblica. Lá nos Salmos de número 40 e o versículo de número 1, a Bíblia diz assim, um salmo muito conhecido: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Observe, queridos irmãos, que a paciência, ela fala de longanimidade. E veja que o salmista Davi está dizendo que ele não esperou por qualquer pessoa, mas ele esperou pelo Senhor. E pelo fato de ele ter esperado no Senhor, Deus ele se inclinou. E essa expressão se inclinar significa curvar-se, dobrar o corpo. É isso mesmo. A Bíblia está dizendo que pelo fato da paciência de Davi, pela calma, pela tranquilidade de Davi no momento tão difícil que ele estava enfrentando de guerra, no Salmo de número 40, a Bíblia diz que o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Então a calma é um dos passos para sermos aceitos por Deus. Deus curvou-se, Deus dobrou o seu corpo. Agora imagine um Deus todo-poderoso que está no céu, ele se encurvando, ele dobrando-se para atender um ser humano totalmente pecador, um ser humano limitado, e pelo fato da paciência, a Bíblia diz que Deus dobrou-se, Deus curvou-se para ouvir o clamor de Davi. Então veja que coisa importante. Outra coisa interessante contida no texto
é que a Bíblia faz questão de falar, de verbalizar o nome do seu pai. A Bíblia diz, filho Jonas, filho de Amitai. A palavra Amitai, no seu original, significa verdade. Amitai era um profeta, que também o seu nome significa lealdade. Logo entendemos e aprendemos que Jonas, ele foi criado num ambiente onde se ensinava a verdade. Jonas foi criado no lar em que a verdade era estabelecida. A verdade era o fundamento daquele lar. Além de Amitai significar verdade, entendemos também que Amitai era lealdade, significa lealdade. E lealdade aqui faz referência a sincero, faz referência a alguém que é fiel, a alguém que tem responsabilidade para com o seu compromisso, aquilo que foi assumido, alguém correto, que cumpre as promessas que fez. Mas diante dessa realidade, parece que Jonas, ele não aprendeu com seu pai. Parece que tudo aquilo que o seu pai havia o ensinado, diante da chamada de Deus para a sua vida, ele resolve desobedecer ao Senhor. Ele resolve traçar um caminho totalmente oposto àquilo que Deus havia estabelecido, designado para o profeta Jonas. E Deus mandou ele ir para uma cidade chamada Nínive. E ele vai para uma cidade totalmente controversa, aquilo que Deus havia estabelecido para ele, tomando um navio, uma embarcação para ir para Tarsis. Ele toma uma direção, repito, uma direção totalmente oposta, uma direção totalmente o inverso daquilo que Deus havia proporcionado para ele. E aqui quero trazer um parêntese para dizer, diante disso, que quando tomamos uma direção totalmente oposta, quando tomamos uma direção totalmente inversa, aquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós, isso se torna um perigo eminente para cada um de nós. É uma atitude que eu não aconselho a nenhum de nós tomarmos. É uma direção oposta, inversa, daquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque aí estaremos abrindo um precedente para algo terrível acontecer em nossas vidas. Mas aí, preciso trazer também algumas informações. O porquê que Jonas, ele não quis ir para a cidade chamada Nínive. A mensagem de Deus contra esta cidade, a capital da Assíria, era conhecida por ser o centro de um culto, de cultos idólatra. Era uma cidade infame, conhecida pela sua crueldade. Era uma cidade que o povo era inimigo número 1, historicamente, de Judá e de Israel. O objetivo de Deus para aquela cidade, mandando Jonas se levantar para ir àquela cidade, para pregar, trazer uma mensagem contra esta cidade. O objetivo de Deus era salvar aquela cidade. E Jonas simplesmente não entende o porquê que Deus quer salvar esta cidade. E ele não aceita aquilo que Deus quer para aquela cidade. E aí ele foge. Aí Jonas toma uma direção totalmente controversa a que Deus havia estabelecido para ele. Ele toma uma direção totalmente oposta à de Deus. E aí ele desce a Jope. E quando ele desce a Jope, ele pega uma embarcação para Tarsis. Essas embarcações para Tarsis, preciso também trazer informações sobre ela para que a gente possa entrar aqui, propriamente dito, na revelação da palavra. Ele pega uma embarcação para Tarsis. E essas embarcações eram embarcações muito famosas. 1 Reis, capítulo 10, versículo 22. Depois vocês leem com bastante calma, com tranquilidade esse texto. E você vai ver que essas embarcações, ela trazia muitas coisas
nesses navios, e dentre elas transportavam pedras preciosas, transportavam madeiras trabalhadas, transportava ouro, transportava prata. Eram embarcações muito conhecidas, muito famosas, e dentre outros materiais que estas embarcações, que esses navios carregavam. A palavra Tarsis significa pedras que brilham, e essas pedras eram usadas no peitoral dos sacerdotes, conforme está escrito em Êxodo, capítulo de número 28 e versículo de número 20. Êxodo capítulo 39 e versículo 13. As pedras vinham de Tarsis, e essas pedras que eram trabalhadas eram usadas para ficar no peitoral dos sacerdotes. Interessante que, fazendo uma comparação entre Nínive, que eu citei aqui para os irmãos, uma cidade infame, uma cidade cruel, conhecido pela maldade que o povo fazia com os profetas que ali iam, uma cidade idólatra, um culto estabelecido à idolatria. E aí, fazendo essa comparação entre Nínive e Tarsis, eu começo a entender qual a cidade mais fácil de se encarar na ótica humana. Qual é a cidade mais fácil, ou para se escolher, mais fácil na rota para ir? Nínive ou Tarsis? E aqui eu entendo, Nínive correndo risco de ameaças, de um povo cruel, ou Tarsis, ou seus navios, terra das belezas, terras de ouro, terra de prata. E aí eu entendo que na ótica de enxergar humana, a cidade, o lugar mais ideal na ótica humana de se estar é Tarsis. Porque nós, como seres humanos, queremos fugir daquilo que Deus estabelece para nós. Porque nem todas as vezes os propósitos, os desígnios de Deus para a nossa vida será aquilo, ou será agradável aos nossos olhos. Tem caminhos que Deus estabelece para nós que não é aquilo que a gente quer. Tem planos, tem projetos que Deus tem para a nossa vida que não é aquilo que nós queremos. Mas há um propósito estabelecido por Deus. E dentro do caminho que Deus estabeleceu para nós, às vezes não sendo bom, às vezes não sendo agradável, mas Deus tem um propósito. Deus tem algo a realizar em determinadas situações. Mas observe comigo, por favor. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor, em Naum 1:3, que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e tem o seu caminho na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Quando a Bíblia fala lá em Naum 1:3, que Deus tem os seus caminhos na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés, tormenta, tempestade, nuvens, essas são imagens usadas com frequência para descrever o aparecimento do Senhor, que fala da sua teofania. A tempestade, escute isso e receba, é um sinal de que Deus vai aparecer, de que Deus vai se revelar, de que Deus está dizendo que vai aparecer, vai se revelar e não vai te deixar sozinho no meio dessa tempestade. Deus não vai te deixar sozinho no meio dessa tormenta, e que Deus não vai te deixar sozinho no meio dessas nuvens carregadas. Glória ao nome de Jesus. E aqui eu aprendo algo extraordinário no Novo Testamento, que quando Deus ordenou aos discípulos para que eles entrassem dentro do barco e passasse para o outro lado, Deus, como sendo onisciente, sabendo de todas as coisas, ele sabia, ele já compreendia que no mar iria se levantar uma tempestade, e ele não disse nada, porque Jesus sabia que se dissesse para os discípulos que no meio da trajetória iria se levantar uma tempestade,
Os discípulos não iriam sair da onde eles estavam, mas no meio do mar, Deus, a Bíblia diz que Ele se revelou, que Ele apareceu. E quando os discípulos estavam amedrontados, pensando que ia naufragar, que ia morrer, a Bíblia diz que eles clamaram. E quando eles clamaram, a Bíblia diz que Jesus, meus irmãos, Ele acordou. E quando Ele acordou, Ele acalmou a tempestade e mandou o vento se aquietar. Eu venho nesta manhã com a palavra de Deus ao seu coração, para acalmar a tua alma, para acalmar o teu coração, que você não está sozinho nessa tempestade, que você não está sozinho nesta tormenta, que você não está sozinho nessas nuvens carregadas, de que Deus vai aparecer no momento mais difícil da sua vida, de que Deus vai aparecer no momento de tormenta na sua vida, porque as tempestades, as tormentas, é um sinal de que Deus irá se revelar para a sua vida. Glória ao nome de Jesus. Mas, continuando, meus irmãos, sobre esse texto de Jonas, o objetivo de Jonas era fugir, e às vezes nós queremos fugir do chamado, do propósito de Deus para as nossas vidas. E se Deus disse que é você, não tem como você escapar. Se Deus disse que é você, não tem como você fugir. Porque se você fugir, Deus vai atrás de você. Porque o propósito que Deus quer realizar é através da sua vida. E aí a Bíblia diz que o propósito de Deus foi o próprio Deus, melhor dizendo, Ele enviou essa tempestade no mar. A Bíblia diz que foi o próprio Deus que enviou essa tempestade no mar. E a tempestade aqui, ela é pedagógica. A tempestade aqui nesse texto, ela é pedagógica porque ela vai nos ensinar algumas coisas importantes. E aí, diante dessa introdução, talvez um pouco longa, eu faria uma pergunta, como é a interrogação desta temática. O que fazer quando a tempestade vem? E aqui nós vamos aprender algumas coisas importantes para esse tempo que nós estamos atravessando. Primeira coisa, primeiro procedimento que eu consigo enxergar, baseado no capítulo de número 1, e o versículo de número, a partir do versículo de número 4 de Jonas, eu compreendo algumas coisas importantes. Veja no versículo de número 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um a seu Deus, e lançaram no mar as cargas, e estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo se deitado, dormia um profundo sono. A primeira atitude, o primeiro procedimento que esses marinheiros tomaram, e aqui a gente vai aprender com os marinheiros, né? A primeira atitude que os marinheiros tomaram, diante daquela situação, e diante da tempestade, veja na fala inaugural do versículo 5, a Bíblia diz que a primeira atitude que eles tomaram, foi de clamar, cada um ao seu Deus. E o primeiro procedimento aqui foi um procedimento espiritual. Procedimento espiritual. E é isso que nós aprendemos com os marinheiros, que marinheiros aqui significa sal, ou homens salgados, porque ele tinha o contato com a água salgada. Então observe que os marinheiros, a primeira atitude que eles tomaram foi uma atitude espiritual. E eles começaram a clamar, cada um ao seu Deus. Eles buscaram socorro no âmbito espiritual. Então, nesse momento de tempestade, no momento que todos nós estamos vivendo, repito, todos nós estamos vivendo, pequeno, grande, rico, pobre, ímpios, religiosos,
famosos, anônimos, negros, brancos. O mundo todo está vivenciando uma das maiores tempestades da sua vida. E na hora que a tempestade chega, devemos orar, devemos clamar, devemos buscar a Deus. Observe que no momento da tempestade, eles não reclamaram, eles não murmuraram, eles apenas começaram a clamar, cada um ao seu Deus. E isso demonstra aqui a questão espiritual. Ora, irmãos, se os marinheiros perceberam e entenderam que diante daquela tempestade, as suas experiências, glória, as suas habilidades, eles deixaram de lado, e a primeira coisa que eles fizeram foi clamar, cada um ao seu Deus. Nós que servimos a um Deus Todo-Poderoso, que conhecemos o Deus que nós servimos, essa é a atitude que nós devemos tomar diante das tempestades que vêm à nossa vida. Não temos que murmurar, não temos que reclamar, mas temos que fazer e aprender com os marinheiros, é clamar ao nosso Deus. Quando abrimos a nossa Bíblia, Jeremias capítulo 33, versículo 3. A Bíblia diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim, e eu vou te responder. E além de te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quando abrimos também a nossa Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, lá também está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Se o povo do Senhor chamar pelo seu nome, se humilhar, orar e buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, Deus vai se revelar para cada um de nós. Também está escrito em Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 7 e versículo de número 8. Veja o que a Bíblia diz: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e eu tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, só porque vocês clamaram, só porque vocês me buscaram, e só porque vocês oraram, eu desci, glória, para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa, glória, a uma terra larga, a uma terra que mana leite, que mana mel, ao lugar dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Observe que só porque o povo clamou, só porque o povo buscou a Deus, Deus ouviu, Deus atendeu do céu, aleluia. E além dele atender do céu o clamor do povo, ele diz: só porque vocês clamaram, eu desci, glória a Deus. E eu desci para livrar vocês
da mão dos egípcios, dessa opressão maligna, desse momento que vocês estão atravessando. Eu venho nesta manhã com uma palavra de Deus ao seu coração. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, eu não sei qual é a luta que você está atravessando, mas Deus fala contigo nesta manhã. Glória a Deus. Vai para a oração, vai para o clamor, vai clamar a Deus. E se você clamar, Deus, Ele vai te atender nesta manhã. Se você clamar, Deus vai descer e vai te levar para uma terra boa, para uma terra larga e para uma terra que mana leite e mel. Glória ao nome de Jesus. Para começar, meus irmãos, a concluir esta mensagem, eu traria o segundo procedimento a se tomar diante da tempestade. Diante da tempestade, os marinheiros tomaram também um procedimento humano, além de um procedimento espiritual. Primeiro, eles também tomaram a segunda atitude, que foi um procedimento humano. Ainda no versículo de número 5, a Bíblia diz assim: e lançaram ao mar as cargas e os que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, tendo se deitado, dormia um profundo sono. Segunda coisa que nós devemos analisar no texto e o que fazer, é aprendendo com os marinheiros. Eles aliviaram o navio do peso, das cargas, para que a embarcação ficasse mais leve. Na hora da tempestade, na hora das perdas, na hora do luto, na hora da dor, na hora da perseguição, na hora da falta de emprego e etc., são as cargas que estamos levando, que é preciso ser jogado, que é preciso ser lançado nas águas, para nos sentirmos mais aliviados, mais leve dessa tempestade. Os marinheiros, eles eram muito experientes, eles não eram aventureiros do mar, eles fizeram com que o navio ficasse mais leve. E o navio mais leve, segundo os marinheiros entendiam, tinha a condição do navio se adequar às chicotadas das ondas, da agitação e da inquietação que vinha sobre o navio. Então, é nesse momento que devemos jogar as cargas, que deixa a gente pesado, deixa a gente, às vezes, com pessimismo, falta de fé, medo, solidão, fraqueza. E às vezes começamos a pensar: não tem mais jeito para mim, não tem mais saída, a gente não vai mais voltar ao início de todas as coisas, à normalidade. Mas nesta manhã eu venho com uma palavra de Deus para o seu coração. Joga essas cargas que tem trazido para você peso, que tem trazido para você muito pessimismo, falta de fé, sem acreditar que você vai sair dessa situação. E os marinheiros olharam e disseram: o jeito aqui é jogar as cargas, para que o navio, para que a embarcação possa se adequar às chicotadas das ondas. Glória a Deus, aleluia. Não conviva com as cargas negativas que talvez você está levando nesse tempo de tempestade. Essas cargas, elas não te pertencem. Glória a Jesus. São tantas coisas, são tantos conflitos internos que você tem levado dentro de si, e com isso tem te deixado fraco na fé. Essas cargas negativas que você tem levado. Mas eu cito a primeira epístola de Pedro, meus irmãos, aleluia, capítulo 5, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5 e versículo 7, Pedro, ele abre a sua boca e diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de você. Glória ao nome de Jesus. Nesta manhã eu tenho uma palavra de Deus para a sua alma e para o seu coração. Glória a Jesus. Alivie essas cargas que você está levando que não te pertencem. Não conviva com essas cargas, mas lance essas cargas aos pés de Jesus. Coloque aos pés de Jesus. E então você vai ver. E então você vai compreender. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Que você vai se sentir mais leve. E no meio dessa tempestade você vai conseguir se adequar a esse momento que você está enfrentando. Talvez as águas podem até vir. As águas podem até bater na embarcação do navio. Mas a embarcação não vai quebrar. Glória a Deus. Você não vai naufragar. Você não vai cair. Você não vai, meus irmãos, desfalecer. Porque o Senhor vai aparecer no meio dessa tempestade. O Senhor vai se revelar no meio dessa tempestade. É tanto, meus irmãos, que eu acredito que o próprio Deus deu orientação àqueles marinheiros. Eles foram lá no porão e quando chegaram lá, tinha um dormente lá. Aleluia. E talvez Deus está permitindo essa tempestade, glória a Deus, para te despertar. Talvez Deus está permitindo essa tempestade para você acordar. Deus está permitindo essa tempestade para que você possa se levantar da onde você está. Talvez você se entregou, talvez você já se desarmou e Deus vai usar alguém para te despertar. Deus está me usando talvez esta manhã para a tua vida e Ele está te despertando. Se levante-se no meio dessa tempestade. E Jonas, detalhe, estava num ambiente, meus irmãos, e eu não sei como é que ele conseguiu dormir naquele ambiente de trabalho, porque o porão era onde ficavam os remadores, que faziam o navio ir em cima das águas, e era lá onde eles remavam. E como é que alguém consegue dormir onde muitos estão trabalhando? Como é que alguém consegue dormir onde muitos estão remando? Glória a Deus. Não é tempo de estarmos dormindo, mas é tempo de remarmos. É tempo, meus irmãos, de tomar a direção. Aleluia. E ir de encontro, glória a Deus, ao alvo que Deus estabeleceu para cada um de nós. E eu termino agora esta reflexão, dizendo que ainda há tempo de você rever toda essa situação e voltar para a direção de Deus. Glória a Jesus. Volte para a direção de Deus. Não tome direção oposta, porque Deus tem algo de extraordinário para fazer através da sua vida. Nesta manhã, eu já quero agradecer a oportunidade, mas eu quero fazer uma pequena oração sobre a sua vida nesta manhã, pedindo a Deus que te dê revelações de como você fazer diante dessa tempestade que nós estamos enfrentando. E eu tenho certeza que a partir desta manhã, você vai se levantar e vai tomar esses 2 procedimentos que eu citei aqui nesta manhã. Você vai clamar a Deus nessa tempestade. Você vai aliviar esse navio que está com muitas cargas. E eu tenho certeza que a partir de hoje, você vai se tornar uma pessoa melhor e acreditando em dias melhores de Deus para a sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero nesta manhã orar pela vida de cada um dos teus filhos que estão em sua casa, que estão em sua residência e ouvindo esta palavra, ouvindo esta reflexão. E talvez essa palavra, Senhor, ela falou com muitas pessoas e muitos dos teus filhos se enquadraram diante desta mensagem. E eu quero nesta manhã, Senhor, te pedir que o Senhor venha esclarecer, que o Senhor venha dar visão para os teus filhos, diante dessa tempestade que nós estamos enfrentando. Que a gente possa clamar ao Senhor, que a gente possa orar a Deus, que a gente possa manter um momento de comunhão contigo. E segunda coisa, Senhor, que nós possamos tomar procedimentos humanos,
Que a gente possa, Senhor, ter equilíbrio para entender que essas cargas, que esse peso que nós estamos levando não nos pertence, que a gente não deve conviver com essas cargas, mas que a gente possa lançar elas aos teus pés, entendendo que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda a enfrentar tudo isso e ao final, Senhor, glorificarmos o teu nome, bendizermos a ti por tudo que nós estamos enfrentando, sabendo que o Senhor está permitindo tudo isso para a glória do teu nome. Te pedimos a tua bênção, Senhor, e já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado.